Querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais uma reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde temos buscado entender as vossas lições, nos explicando a lei de Deus, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que veio para aumentar o nosso entendimento a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito da vida, e é devido às enfermidades, às limitações que somos portadores, que estamos pedindo o vosso amparo, a vossa assistência, permitindo a presença dos nossos irmãos maiores junto a nós, nos amparando, nos assistindo, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados pobres de espírito. E o item dos nossos estudos é o item 3, aquele que se eleva será rebaixado. São dos registros de São Mateus, em que ele nos conta que por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome, uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus, capítulo 18, versos 1 a 5. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, a lição que estudamos decorre do princípio de humildade que Jesus, em todos os seus ensinamentos, apresenta como condição essencial à felicidade prometida, e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Infelizmente, muitos zombam deste ensinamento, como tem zombado de muitos outros ensinamentos de Jesus, por não compreenderem a grandeza dessa lição. Muitos acham que neste ensinamento Jesus se refere àqueles que não têm nenhuma escolaridade, os analfabetos, ou então aqueles de pouca inteligência. Então, o que devemos entender desse ensinamento de Jesus?
Como bem-aventurado, Jesus se refere a todos aqueles que seguissem os seus ensinamentos para alcançar no futuro a condição de ser muito feliz. Aqueles que poderiam no futuro desfrutar de um estado de graça celestial. Como pobres de espíritos, Jesus não se refere àqueles de pouca inteligência, como muitos imaginam, mas sim àqueles que não querem ser o centro das atenções, aqueles que não buscam destaque individual. Ele se refere aos que buscam dois dos maiores patrimônios do Espírito, a simplicidade e a humildade. São essas duas virtudes que combatem a vaidade e o orgulho, a fim de alcançarmos a felicidade prometida. E o reino dos céus? O reino dos céus é o que Jesus oferece como prêmio aos simples e aos humildes. Não é um local, uma cidade ou um céu material do nosso planeta, mas sim um estado de espírito que reúne em nós a paz, a alegria, a felicidade interior, quando alcançarmos um estado de graça celestial. Jesus nos faz esse esclarecimento porque geralmente os homens dotados de inteligência e de conhecimentos no mundo formam tão alto conceito de si próprios, chegando ao ponto de considerar as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. São criaturas, são pessoas que concentram todo o seu poder material, toda a sua autoridade e toda a sua atenção onde são considerados poderosos, ou seja, no mundo. Isso Jesus deixou claro no registro de São Mateus, que estudamos nessa tarde, quando por certa ocasião os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade que se não converterdes e tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São dos registros de São Mateus, capítulo 18, versos 1 a 5. Ou seja, ele toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, aquele que nenhuma pretensão alimentar em ser superior aos seus irmãos, ao seu próximo. E isso Jesus confirma quando os apóstolos ouviram indignados a proposta feita pela esposa de Zebedeu, pedindo a Jesus que seus 2 filhos sentassem ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, chamando os apóstolos para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus subordinados e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Entretanto, aquele que quiser ser o maior, que ele seja o vosso servidor.
E se qualquer um entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o último. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida para a salvação de muitos. É o que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinando que o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, nos mostrando a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. E bem pequeno, muitas vezes no mundo espiritual, aqueles que se consideravam na Terra maiores e mais poderosos. Nós trouxemos uma história que nos serve de exemplo. Ela foi extraída do livro Jesus no Lar, a história 7, o maior servidor, em que Neio Lúcio extraiu dos arquivos da espiritualidade e nos trouxe, nos contando que, presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou que grande multidão se reuniu em determinado lugar e, sentindo-se desprotegidos, contrataram o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, ensinando os habitantes a como se proteger do inimigo. O povo começou a fazer exercícios arriscados, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, percebendo que tudo continuava como antes, sem rumo, sem júbilo, e perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias para a provável guerra, os habitantes cessaram as atividades, ou seja, os habitantes do lugar, percebendo que aquelas táticas militares não tinham nenhum proveito, nenhum objetivo, e que eles estavam perdendo muitos jovens nas atividades militares, dispensaram o guerreiro. Logo depois apareceu na mesma região um grande político com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, ativando os moços contra os velhos, os pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E deixando escuros espinheiros de ódio e desengano e discórdia entre os colaboradores, foi também dispensado. Ou seja, depois do guerreiro, eles contrataram um político que criou vários partidos, uns contra os outros, uns habitantes uns contra os outros, deixando para trás ódios, brigas, rivalidades, mas junto com isso algum progresso material que incentivou a disputa entre eles. Depois do político surgiu um filósofo, trazendo volumosos livros antigos, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, espalharam entre si discussões e dúvidas, e os habitantes passaram a duvidar de tudo, até mesmo da própria existência. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se o estímulo do pensamento,
mas as perturbações que se fazia acompanhar eram lastimáveis. Foi-se o filósofo, deixando para trás muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos e suplicar proteção divinas em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais do povo permaneceram sem alteração. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Então, da mesma maneira, que depois do guerreiro, do político, do filósofo, eles contrataram um sacerdote. Mas não tiveram o resultado esperado, porque continuaram temendo a morte. O alimento começou a faltar porque eles não sabiam produzir. O sacerdote havia ensinado a eles a orar e respeitar a Deus, mas não lhes ensinou o objetivo da criação, ou seja, trabalhar para evoluir. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava a doutrina espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a se destacar, lavrando a terra e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas de ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos que se propusessem a servi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele surgiram saúde e paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e a educação que ele ensinava, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações permaneciam agora comandadas na execução do dever pessoal pelo bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não usou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem as bênçãos dos céus pelos bens que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, se encontra acima de todos. É uma lição, meus irmãos, que nos leva a nós espíritas, que consideramos o Espiritismo
como a revivescência do cristianismo, a fazermos uma reflexão no sentido de desenvolver em nós as lições que temos estudado, porque são elas que nos darão um verdadeiro sentido de humildade que nos levará ao amor pleno e incondicional. Se observarmos como observamos, Jesus coloca a humildade como o cartão de ingresso para o reino de paz que todos buscamos. Isso porque somente a humildade nos coloca diante de Deus como irmãos. E isso independentemente de termos relações de parentesco, de raça, de cor, de religião ou de cultura. Pois somente a humildade nos faz reconhecer que somos criaturas imperfeitas e que vivemos num processo de evolução caminhando para mundos melhores. Só seremos capazes de amar incondicionalmente se nos sentirmos todos igualados na origem, no mesmo processo evolutivo e no mesmo ponto de chegada, sem nenhuma discriminação. Por isso que Emmanuel nos fala, numa lição sobre o homem inteligente, que nós precisamos viver segundo o padrão de Jesus. É do livro Religião dos Espíritos, a lição 36, intitulado O Homem Inteligente, em que Emmanuel nos fala. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que se preocupa apenas com o raciocínio e a ciência, mas sim o que transforma a sua inteligência em sentimento para compreender a vida e torná-la nobre. É aquele que, podendo ter posses e riquezas no mundo, afasta-se dos excessos e dos vícios para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades dos irmãos necessitados que estão em dificuldades. O homem inteligente é aquele que, guardando o conhecimento superior, não fica preso ao orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. É aquele que, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E, adquirindo virtudes sublimes, não deixa de conviver com os irmãos ainda vítimas do mal, agindo sem criticá-los ou condená-los para libertá-los do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe tornar-se simples e humilde para ajudar os que caminham atrasados na caminhada evolutiva, dedicando-se ao bem dos outros, para que os outros possam caminhar ao seu lado na ascensão para Deus. Emmanuel. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Essa tarde nós contamos com a colaboração do nosso irmão André. Estamos passando para ele a palavra. Senhor Jesus, primeiro quero agradecer a presença de todos, a saúde, a paz, e pedir que continue nos amparando hoje e sempre. Meus queridos irmãos, conforme a gente pôde ver, a lição objeto de estudo da tarde de hoje é a lição do Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, ao fazer a leitura do capítulo, no primeiro momento, quando a gente pega o capítulo para estudar, ou melhor, quando a gente lê o título, Bem-aventurados os pobres de espírito. Primeira reflexão que a gente faz: quem são esses pobres de espírito? Eu tive essa dificuldade. Primeira vez que eu peguei o Evangelho para estudar e eu vi pobres de espírito, eu falei, gente, quem são esses? E aí, nesse sentido, a gente começa a fazer a leitura do Evangelho. E aí lá no item 1 tem a passagem de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. E aí a gente começa: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Eu falei, eu já não sei quem são os pobres de espírito, e ainda deles é o reino dos céus. Então aí já a minha dúvida aumentou ainda mais. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente inúmeras elucidações sobre isso e faz a gente entender de fato quem são esses pobres de espírito. E aí eu pude perceber que os pobres de espírito que Jesus vem falando são os humildes, são simples, são aqueles que combatem o orgulho, o egoísmo, são aqueles que exercem a modéstia. Então, a partir do momento que eu li o Evangelho e comecei a entender, eu já falei, agora faz sentido para mim, porque com toda sinceridade, ser humilde é uma das virtudes mais difíceis que a gente tem. A todo momento a gente é chamado a exercer humildade na nossa vida, principalmente dentro de uma sociedade onde nós vivemos muito voltados a vender uma imagem de sucesso, voltados a vender uma imagem de poder, de autoridade, voltados a vender uma imagem de bem-sucedido. Na vida, se você não tiver essa imagem, infelizmente você não é uma pessoa que se encaixa perante alguns da sociedade. É assim que funciona. E aí tem um outro detalhe: quando a gente tem a humildade, muitas vezes a gente confunde a humildade com pobreza, com voto de pobreza, e na verdade não é isso. Não existe, você pode ser humilde e pode ter uma boa condição financeira. Quantas pessoas são bem financeiramente, mas possuem posturas humildes, pessoas que são verdadeiros servidores ao próximo. Porque ser humilde é você servir ao próximo, é você auxiliar aquele que está ao seu lado. Quanto mais você serve, mais você ganha com isso. E aí, quando a gente vê a passagem que está sendo estudada no dia de hoje, que é o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que se eleva será rebaixado, a gente já começa a entender que, de fato, não adianta a gente querer se elevar ou querer demonstrar que somos melhores do que o outro que está à nossa volta, ou simplesmente querer mostrar que nós somos melhores que todos que estão à nossa volta, porque na verdade a gente está sendo grandes bobões, vamos falar dessa forma, porque nós estaremos contrariando quem? Os ensinamentos de Cristo. Se a gente for fazer uma análise da história de uma forma geral, e isso eu estou fazendo essa introdução antes da gente entrar propriamente dito aqui no comentário, mas eu acho importante trazer essa reflexão.
Se a gente for fazer uma análise da história da humanidade, muitas pessoas passaram, muitos que conquistaram inúmeras terras, muitos deixaram a marca da sua passagem na terra nos livros de história. Grandes conquistadores como Alexandre o Grande, Napoleão, César, vários. Se a gente for estudar a história da humanidade, a gente vai ver que eles existiram. Mas hoje eles estão esquecidos nos livros empoeirados das bibliotecas. E Jesus? Jesus, ele nasceu na manjedoura, junto com os animais, da forma mais humilde que poderia ser. Depois viveu com seus pais, trabalhou como carpinteiro, aprendeu o ofício da carpintaria, e aos 30 anos começou a sua pregação. E aí, com quem que Jesus foi conviver? Com os pescadores, com os pobres, com os moribundos. E ele já falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele convivia com todos esses. Ele dava o seu exemplo a todo momento, a partir do momento que ele vivia. Jesus não escreveu uma palavra sequer. A gente conhece a vida de Jesus através dos seus discípulos: Mateus, João, Lucas e Marcos. E olha que Lucas e Marcos nem conviveram com Jesus. Uma outra situação importante que a gente vai lembrar aqui: naquela época, as pessoas, elas não tinham automóvel igual hoje a gente tem. Ou elas andavam de camelo, de cavalo, ou a pé. Então era muito comum, quando você chegava, e detalhe, naquela época não tinha Airbnb, não tinha hotel, não tinha nada disso. As pessoas viajavam quilômetros, distâncias enormes a pé. E quando elas chegavam no destino, ficavam em casas das pessoas que ali acolhiam. Era muito comum. E aí os escravos daquelas pessoas iam ali, na hora que elas chegavam, falavam assim: não, senta aí que o meu escravo vai lavar seu pé. Você cansou muito, para poder você relaxar, descansar, diante dessa trajetória que você teve. E Jesus, na última ceia, reunida a última oportunidade que teve junto com seus apóstolos, para mostrar a humildade, o que ele fez? Ele limpou, ele lavou os pés dos seus discípulos. Mais uma demonstração de humildade. E por último, para poder fincar que de fato as palavras encantam, mas o exemplo arrasta, Jesus morreu na cruz. E ele morreu na cruz como? Ele foi torturado. Primeiro foi traído. Depois ele foi torturado. As pessoas gozavam Jesus na praça pública. Colocam uma cruz nele, colocam uma coroa nele, aí colocaram a coroa de espinho. Você não é o Salvador, você não é o nosso rei. Cuspiam em Jesus, cuspiram nele. E além do mais, não bastando o fato dele ter sido escolhido, preterido por todos nós, porque ainda tivemos a oportunidade de escolher entre ele e Barrabás, que era um dos piores bandidos que estavam ali vivendo naquela época. E ainda escolheram Barrabás para ser solto. E no final ele morreu da pior forma possível, que foi a crucificação. E aí não bastando isso, ele ainda na cruz, ainda
foi ainda, recebeu uma lança no seu coração para poder simplesmente morrer e não ter dúvida que ele morreu. Nós temos aí o exemplo do Mestre na nossa vida, como aquele que passou na terra, deixou o seu ensinamento e hoje ele é caminho, verdade e vida, da forma como ele mesmo disse para todos nós. Uma pessoa que é o caminho, ou seja, siga meu exemplo, siga meu caminho, ele é verdade, ele vem para esclarecer todos nós os ensinamentos de Deus, ele vem mostrar uma boa nova através do seu evangelho. E ele é vida, porque a sua vida é um exemplo de transformação para cada um de nós. A partir do momento que nós estamos ali num momento de sofrimento, porque é natural que nós, em algum momento da vida, a gente vai sofrer, até porque nós vivemos num mundo de expiação e provas, de sofrimento a todo momento, e o sofrimento faz parte da nossa vida. De quem que a gente lembra nesse momento? Na nossa vida? De Jesus. A gente ora para Ele, a gente pede amparo por Ele, a gente pede que passe aquele momento de sofrimento. Então, de fato, Ele é caminho, verdade e vida, porque diante de tudo que nós sabemos e vivemos, Ele transforma a vida de cada um de nós. E aí, na lição de São Mateus, no capítulo 18, versículo 1 a 5, vem uma passagem que é a passagem que está sendo objeto de estudo da tarde de hoje. A passagem que vai levantar inúmeras reflexões essas que Jesus utiliza, inclusive de uma criança, para dar o seu exemplo. E aí vem a seguinte pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Quem que é o maior? Jesus estava explicando sobre o reino dos céus. Os seus discípulos falaram: Jesus, quem que é o maior no reino dos céus? E aí Jesus, chamando assim o menino, falou: digo-vos em verdade que, se não fores converter-se e tomastes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Por que Jesus trouxe o exemplo da criança? Porque a criança, ela é uma esponja, ela aceita, ela está ávida de aprendizado, ela tem um coração puro, ela quer ali receber, ela quer ser a criança. Quem tem a oportunidade de ser pai, de ser mãe, tutor, responsável por uma criança, sabe que a todo momento ela te demanda: pai, por que isso? Primeira pergunta é o porquê. Pai, eu não entendo bem sobre essa questão, me explique sobre isso. E a criança está ali, quando ela te faz a primeira pergunta, ela está ali ávida para poder aprender. Então, aquele que tem a simplicidade de uma criança, a humildade de uma criança, a pureza de uma criança, é que vai ter a oportunidade de entrar no reino dos céus. Primeira coisa é isso. E aí a gente começa também a fazer algumas reflexões, porque a humildade, que é inclusive o título do nosso estudo de hoje, a humildade, com humildade você aprende. Quantas e quantas vezes a gente tem uma dificuldade e a gente vai pedir alguém para nos auxiliar? Se você acha que você não precisa de ajuda, é porque você não é humilde. Se você acha que sabe tudo, é porque você não é humilde. Se você acha que não precisa de ninguém para auxiliar de alguma forma, mesmo que pequenininho, é porque você não é humilde.
Então, com humildade você aprende, com humildade você ensina. A humildade, ela nos auxilia, inclusive, para que a gente possa, diante de algumas dificuldades da vida, e diante de algumas situações da vida, a gente possa, inclusive, servir aquele que está ao nosso lado, que é um pouco mais difícil. O nosso exemplo é transformador para as pessoas. Quantas pessoas aqui que estão nesse salão não têm oportunidade de conviver com uma pessoa dentro da sua família que é difícil a convivência? Todos nós temos alguém que é difícil de convivência. E se a gente for bater de frente com essa pessoa todo dia, primeiro, você não vai ter saúde. Segundo, a partir do momento que você começa a bater de frente com ela o tempo todo, a sua vida vai ser um inferno. Então, por que não? Silencie. Mesmo diante de muitas situações que nós somos chamados, que aí, diante, né, o nosso espírito velho fala alto, fala assim, mas esse filho me honra. É assim que a gente fala? Aí você tá batendo profundamente, né, na minha honra. Aí começa. Aí a briga se instaura. E pode chegar até vias de fato. No trânsito, inclusive, pessoas matam a outra porque fechou, ou porque xingou, ou porque tomou um estacionamento que estava ali pensando que era dele. Então, você consegue ensinar com humildade, porque o seu exemplo é transformador. Essa pessoa que está dentro da sua casa, que não é à toa que ela está ali dentro da sua casa, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um pai, um marido, uma esposa, uma mãe difícil, não é à toa que ela está ali junto com você, não. Lá no mundo espiritual, quando nós programamos a nossa reencarnação, nós pedimos para vir com essa pessoa, sabe por quê? Porque na nossa família corporal, nós temos aqueles que são os nossos irmãos e espíritos companheiros, que é aquele que faz parte da nossa família espiritual, que a gente sente bem do lado dela, daquela pessoa, que a gente quer conviver com ela. E também nós temos aqueles que são nossos credores, aqueles que um dia, numa outra vida passada, em outro momento, infelizmente, a gente pisou na bola com ele. E Deus é tão bom que nos possibilita, através da reencarnação, esquecer o passado. Só que as nossas tendências, elas ainda continuam. A gente tem aquelas ideias inatas ainda. Vocês já perceberam que tem gente que a gente nunca viu na vida, primeira vez que a gente conversa, fala, poxa, mas cara bacana, pessoa legal, não estou sentindo bem com você, e aí flui, né? Cria uma amizade, flui, é natural. Já tem gente que a gente já olha assim, tem aquela energia ruim, e essas pessoas estão dentro da nossa casa às vezes. Você conversa com ela, tudo que você fala implica, qualquer movimento que você faz, xinga, briga, está te testando o tempo todo. E aí, com humildade a gente ensina, que a partir do momento que a gente silencia, retira, começa a pagar todo esse sentimento com carinho, com amor, vai chegar uma hora que a pessoa vai entender que o melhor não é ficar desse jeito. Vai chegar uma hora que a pessoa vai modificar. Nada é tão transformador como o amor. Então, com humildade a gente ensina. E com humildade a gente relaciona. É tão bom a gente conviver com pessoas que acrescentam na nossa vida, que são positivas, pessoas que não acham que são melhores do que a gente. Então, se a gente pensa dessa forma, vamos fazer com o outro aquilo que o outro gostaria que seja feito com ele. Vamos procurar
agir de forma simples e vamos servir, independente de qualquer coisa que aconteça. Vamos sempre servir, vamos sempre estar à disposição. Ah, mas esse moço aí é meu desafeto, ele me prejudicou. Aí que é o momento da gente testar, além da humildade, o perdão, a indulgência. André, mas aí você está trazendo aqui um mundo de perfeição. Eu não sou perfeito, eu não tenho esse ânimo. Pois é, mas a gente pode buscar chegar. Isso aqui são reflexões. Eu também não sou perfeito. Sempre que eu leio as passagens, escuto as lições através aqui dos salões ou da aula de evangelho, é um momento de reflexão. E cada um de nós aqui conhece onde o nosso calo dói. Cada um de nós aqui conhece os nossos defeitos, sabe onde a gente precisa melhorar, sabe onde a gente precisa nos transformar para ser melhor. Basta a gente agir, e com humildade a gente consegue agir. Por quê? Porque a partir do momento que a gente verifica, faz essa autogestão e verifica da necessidade da nossa transformação, a gente vai estar dando o primeiro passo para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação. Se a gente verifica que somos imperfeitos e que precisamos todo dia melhorar um pouquinho, nós estamos dando um passo para a nossa transformação. E aí a gente já começa a entender melhor quem que são esses pobres de espírito que Jesus trouxe aqui na lição do Evangelho de São Mateus. E aí continua: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior do reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então Jesus dá dois ensinamentos. Primeiro, vamos ser humildes. Segundo, vamos passar através do nosso exemplo esses ensinamentos para os menorzinhos. Vamos procurar acolhê-los, vamos auxiliar na sua transformação. E nós que somos pais, professores, tutores, avós, responsáveis, é a oportunidade que nós temos de transformar a vida de uma criança, que muitas vezes são credores, que estão vindo, e que nós temos a oportunidade de transformar a vida delas através do nosso exemplo, ou auxiliando diretamente a vida daquela criança, através do conselho, da educação, mostrando a necessidade de ter uma vida religiosa, de seguir os ensinamentos de Cristo, independente de qual religião que for, mas que ensine para ela a necessidade de acreditar em Deus, para que ela possa, inclusive, diante das imperfeições que ela tem, e diante das necessidades que ela tem, diante do sofrimento que ela ainda vai passar, em algum momento da vida dela, ela possa se apegar em algo, ela possa ter força, ela possa superar aquela necessidade de uma forma diferente, de uma forma melhor. E aí, com isso, você estará realizando a sua tarefa como pai responsável, ou até mesmo como professor ou avô, que seja. O Evangelho, ele é muito claro quando ele traz esses ensinamentos, mas
a doutrina espírita, ela vem para poder ainda esclarecer alguns pontos que ficaram e que podem ter ainda um pontinho de dúvida. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, o livro O Consolador, que é um livro que foi escrito, psicografado por Chico Xavier, que é um livro, inclusive, que traz inúmeros questionamentos que foram feitos para o espírito de Emmanuel. E é interessante que são perguntas respondidas por Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe, para quem não lembra, foi um mentor de Chico Xavier, aquele que esteve junto com Chico Xavier, desde quando o Chico iniciou a sua tarefa aqui na Terra, na doutrina espírita. Emmanuel foi aquele primeiro espírito que iniciou com Chico a tarefa. E através de Emmanuel, Chico Xavier teve a oportunidade de responder muitas perguntas, e aí catalogou essas perguntas e formou o livro O Consolador. Quem tiver oportunidade depois, por curiosidade, dê uma olhada no livro, porque ali a gente tem várias perguntas interessantes que são feitas, e perguntas atuais, tanto do Evangelho, como perguntas do dia a dia, que são interessantes de serem respondidas. E aí, uma das perguntas que foram feitas para Emmanuel foi: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Que é o nosso tema. Essa pergunta é a questão 313 do livro O Consolador. E aí, Emmanuel responde: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas. Então aí a gente já responde, já tem a primeira resposta. O mestre, ele se referia às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. E se a gente for pensar, se a gente for analisar, sem fazer nenhum levantamento ou discussão política aqui, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo, mas a história da humanidade, se a gente for verificar, as lutas, as guerras que foram travadas pela humanidade, qual que é o objetivo dessas guerras? É simplesmente demonstrar que um é superior ao outro, ou com o objetivo de um dominar o outro, invadir o outro, escravizar o outro, mostrar que uma determinada nação é superior à outra. Vocês já perceberam isso? Hoje a gente vive um exemplo na Europa, onde um determinado país invadiu o outro. E aí a gente vai verificar qual que é o objetivo dessa invasão. O orgulho, a ambição, o egoísmo, que são sentimentos que vão dominando o coração das pessoas, e quando a gente assusta, já está tomado por esse sentimento. E aí, aqueles que são líderes, quando eles são tomados por esse sentimento, infelizmente, as batalhas iniciam. E olha que a gente está falando de pleno século 21. E olha que nós estamos falando de um mundo em que a todo momento falando de solidariedade, fraternidade, onde não tem mais espaço para barbárie. Mas infelizmente, em virtude de alguns sentimentos que provocam a guerra, e são esses sentimentos pequenos, mas que têm um poder enorme de influenciar a vida.
de cada um de nós, que é o egoísmo, a ambição e o orgulho. E se a gente for fazer agora uma outra análise, quem é humilde é orgulhoso? Não, não é. Acaba que a humildade ela combate o orgulho. Quem é simples é egoísta, é ambicioso? Não, não é. Quem serve tem o sentimento de servir o outro, vai querer entrar em guerra para disputar território, autoridade. Então os sentimentos e o amor, quem ama verdadeiramente ao próximo, quer ver o outro sofrer? Não vai querer. Então fica demonstrado que de fato, a partir do momento em que as pessoas convivem, e procuram se transformarem todos os dias, lutando contra esses defeitos, a gente vai tendo a oportunidade de lutar, primeiro progredir, e em um segundo momento, lutar contra os espíritos de ambição e do egoísmo. E continua: não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, Jesus, ele não é à toa que Jesus falava que o reino dos céus são para os pobres de espírito. Aqueles que ainda estão lutando contra os seus efeitos e que precisam muito melhorar, precisam entender da necessidade da transformação, porque só assim é que eles encontrarão o reino dos céus. E aí, com o intuito de ilustrar a lição de hoje, eu trouxe uma passagem do livro Pão Nosso, que é um livro psicografado por Chico e também escrito por Emmanuel. O livro, a lição é a lição 43, e ela traz o seguinte título: Boas Maneiras. Inicia Emmanuel trazendo a seguinte reflexão: o mestre, nesta passagem, e aí qual passagem que é? É a passagem de Lucas, capítulo 14, item 10. E assente-te no último lugar, Jesus. O mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-los igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrado, demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ou seja, olha, a partir do momento que você chega em um lugar, ou que você está em convivência com outras pessoas, você quer mostrar que é muito sabichão, que é muito inteligente, que é sensacional, vai chegar uma hora que as pessoas vão te excluir, porque vai ficar chato, vai ficar intolerável a sua presença ali. Então, além de você estar demonstrando vaidade, orgulho besta,
você também vai, com o seu comportamento, você vai afastar as pessoas. Olha o que uma boa maneira, né, de ser humilde, de ficar ali observando, de procurar ajudar, de servir. É tão bom quando a gente recebe uma pessoa dentro da nossa casa ou de qualquer outro lugar, que a pessoa chega, começa a te ajudar a servir as coisas, né? A pessoa chega e fala: nossa, que bacana a sua casa, nossa, que delícia esse almoço. Pessoa agradável. A empatia é um dos sentimentos que, quando trabalhado por cada um de nós, ele é transformador, ele agrega. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, ingressado pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da paternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar as imperfeições eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Então, Jesus passou aqui na terra, ensinou através do seu exemplo. Jesus não falava que ele era melhor que todos nós, mas as suas ações demonstravam isso, e foi isso que marcou. Jesus, ele falava: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Convivia com as pessoas mais pobres, com aqueles mais necessitados. Jesus, ele podia muito bem, como governador da terra que podia muito bem não precisar sofrer o tanto que sofreu, mas mesmo assim deixou que fosse crucificado. Então, a partir do momento que a gente tem um exemplo desse, a gente começa a fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Eu que sou ninguém, que sou imperfeito, ainda quero mostrar que eu sou melhor que os outros. Será que está certo isso? Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não ofusques, ou com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apague-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, se não estabelecer mais fortes perturbações. Então, vem Emmanuel e conclui para todos nós: olha, se você quer realmente servir, se você quer realmente ajudar o próximo, quer fazer sua parte, seja humilde, mostre que é melhor que o outro, não. Até para fazer caridade, gente, a gente precisa ser humilde. A caridade moral, quando ela é feita, se você ficar ostentando demais aquilo que você é, ou aquilo que você faz, de nada vai valer. E acaba que aquela pessoa que está recebendo, ela se sente humilhada. O que adiantou? Ou seja, a partir do momento em que a gente muito recebe, e aí, muito recebe são as oportunidades materiais que o mundo nos proporciona, bem como os ensinamentos morais que nós recebemos através dos estudos diários ou através de momentos como esse que nós temos aqui. A partir do momento que a gente tem isso, Jesus já falava: muito será cobrado daquele que muito recebeu. Então, a partir do momento que você tem a oportunidade de servir, sirva em silêncio, sirva com amor, e procura fazer diferença daquele que está do seu lado, de uma forma com que o outro não sinta diminuído,
ou não sinta pior que você. E seja humilde. Com humildade a gente ensina, com humildade a gente aprende, com humildade a gente relaciona, com humildade a gente consegue, quem sabe, mudar o mundo. Que Deus nos ampare, nos proteja, continue sempre nos amparando. Muito obrigado a todos. Terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus e a Jesus esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, mentores, benfeitores, amigos espirituais, Paulo de Tarso, patrono desta casa, até em mais uma reunião de estudo, de aprendizado, através do princípio da doutrina espírita, retornamos os nossos pensamentos ao plano astral superior, agradecidos pela oportunidade que nos foi concedida, esperando que possamos todos fazer uso de tudo aquilo que foi apresentado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, que teu é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. E com essa prece estamos dando por encerrados a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter meio de adulto e criança. Quem for receber a ficha, permaneçam assentados.